Olá, meu nome é Lucas e irei apresentar o artigo Efeitos do canabidiol nos sistemas de excitação e inibição dos adultos com e sem transtorno do espectro autista, um ensaio randomizado de dose única controlado por placebo durante a espectroscopia de ressonância magnética. Essa apresentação faz parte da disciplina Fisiologia Médica Geral 1 do curso de Medicina da UFBA e o grupo pode ser visto abaixo. Bom, o autismo é uma condição de neurodesenvolvimento que afeta 1 a cada 59 indivíduos e, infelizmente, ainda não há tratamento farmacológico efetivo para os principais sintomas. Tendo em vista o uso do canabidiol já conhecido para alguns sintomas do autismo, como convulsões, considera-se esse elemento químico, essa substância, como uma possível alternativa de tratamento. Agora, o que viria a ser o autismo? O TEA é um transtorno global do desenvolvimento que é caracterizado por vários fatores, como limitações na comunicação, seja a linguagem verbal ou não verbal, comprometimento e habilidades sociais, interesses restritos, restrições alimentares, insistência em rotinas, rituais e estereotipias, hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais. Enfim, é uma série de fatores, sendo que, infelizmente, não tem cura. Então a pessoa que nasce autista, ela continua autista até o fim de sua vida. Indivíduos com TEA, além disso, geralmente apresentam condições concomitantes, como epilepsia, depressão, ansiedade, TDAH, e no Brasil existem cerca de 2 milhões de autistas. E é importante saber que existe uma relação de 4 meninos para cada menina. Isso porque é difícil fazer o diagnóstico de autismo em meninas, principalmente por elas terem a maior capacidade do chamado masking. Além disso, existe no Brasil uma lei, que é a Lei Berenice Piana, que garante direitos para pessoas com autismo, entre eles, a garantia dos mesmos direitos que pessoas com deficiência. Bom, sabe-se que o canabidiol, ele modula sistemas GABA-glutamato, especialmente nos núcleos da base e no córtex pré-frontal. E essa região é conhecida por estar ligada aos principais sintomas do autismo. Dessa maneira, como há mudança nos sistemas de excitação e inibição cerebral com o uso de canabidiol, acredita-se que o estudo dessa substância seja importante para o tratamento de alguns sintomas do autismo. Dessa maneira, essa pesquisa ela busca avaliar o impacto biológico do canabidiol em cérebro autista, o grau de uniformidade da resposta entre os grupos, a correlação dos potenciais biológicos com as variabilidades de respostas dos indivíduos dentro do espectro. Bom, foram escolhidos 34 indivíduos, sendo que deles 57, 17 eram neurotípicos e 17 com TEA. O tamanho da amostra foi suficiente para detectar mudança de 10% do pool metabólico de GLX-GABA. Foi solicitado que eles fizessem abstinência de drogas ilícitas por um mês e álcool no dia anterior ao scanning. Além disso, essa abstinência foi conferida com exames de urina. Foram excluídos pacientes com comorbidades no cérebro, dificuldade de desenvolvimento no cérebro, dependentes de medicamentos que influenciavam nos níveis de GABA ou GLX, afinal de contas, isso alteraria os resultados do estudo, com QI abaixo de 70, o teste em si foi uma espectroscopia de prótons por ressonância magnética. Foi aplicada uma dose única de 600 miligramas de canabidiol ou placebo, com a diferença, uma distância temporal de 2 semanas no mínimo, e o estudo foi randomizado, duplo cego e crossover. Aqui vemos o produto do estudo, aqui seria a região dos núcleos da base e aqui a região do córtex pré-frontal dorso medial. E basicamente o espectro que se obtém é isso daqui. Aqui é o nível de GLX, que é glutamato mais glutamina, aqui do GABA e aqui o acetil-aspartato. Então, basicamente, foram feitos vários exames, obtidos vários espectros desses e comparados para cada indivíduo. E o resultado final, então, nós vemos nesses gráficos. Em amarelo, nós temos as pessoas neurotípicas, em azul, as pessoas com autismo, esse grupo PLC é o placebo, CBD, canabidiol. E aqui, BG, núcleos da base, DMPC, o córtex pré-frontal. Dessa maneira, vemos aqui que essa barra aqui do meio é a média. Então, percebe-se que houve um aumento da média a partir do uso da canabidiol, houve um aumento da média de glutamato na região dos núcleos da base e uma diminuição da média do glutamato na região pré-frontal, tanto para pessoas com autismo quanto para pessoas neurotípicas. Já no caso do GABA, houve na região dos núcleos da base um aumento do GABA com o uso
do canabidiol para pessoas neurotípicas e uma diminuição do GABA para pessoas com autismo. E também nos núcleos da base houve também um aumento para pessoas neurotípicas e uma diminuição para pessoas com autismo. Dessa maneira, vê-se que a aplicação do canabidiol causa mudanças nos níveis corticais de glutamato e GABA, mas essas alterações elas são iguais para pessoas neurotípicas e pessoas com autismo. Já no caso do GABA, há também alterações, mas essas alterações são diferentes, pois no caso de pessoas com autismo há uma diminuição e no caso de pessoas neurotípicas há um aumento. Há assim uma resposta da via inibitória alterada em pessoas com TEA. Falando especificamente do glutamato, vê-se que há o aumento do GLX no núcleo da base e uma diminuição do GLX no córtex pré-frontal dorso-medial. O a que se atribui isso? No caso dos núcleos da base, é uma região rica em neurônios piramidais glutaminérgicos e acredita-se que o canabidiol liga-se a receptores TRP, tanto dos neurônios piramidais quanto das microglias. Isso tem como consequência o aumento dos níveis de GLX, já que haveria maior liberação de GLX na região. Já no caso do córtex pré-frontal dorsomedial, acredita-se que nessa região há uma supressão de neurônios glutaminérgicos pré-frontais, a partir da ligação do canabidiol a receptores 5-HT1A. De qualquer maneira, como o resultado é o mesmo para os dois grupos, vê-se que os alvos do canabidiol, tanto dos núcleos da base quanto na região pré-frontal, não são diferentes, ao contrário do que estudos anteriores levariam a crer. Bem, agora eu vou falar dos efeitos do CBD no GABA. Em contraste com o que aconteceu com o GLX, o CBD aumentou os níveis de GABA nos núcleos da base no córtex pré-frontal em neurotípicos, mas diminuiu níveis de GABA no núcleo da base no córtex pré-frontal de indivíduos autistas. Isso pode ser parcialmente explicado por alterações relacionadas à redução da expressão de receptores do CBD em indivíduos com TEA. Outra explicação seria a interrupção das vias GABA pela redução na atividade da enzima de síntese de GABA, ou também por anormalidades genéticas em receptores GABA relatados em indivíduos autistas. Foi relatado que o CBD causa um efeito diferencial no córtex pré-frontal GABA no autista em comparação com o cérebro neurotípico. O córtex pré-frontal tem uma configuração diferente de receptores e células comparadas ao núcleo da base, o que pode explicar essa sua resposta diferente ao CBD. Infelizmente, os mecanismos celulares que sustentam os efeitos das canabinoides ainda não foram totalmente descobertos e, consequentemente, ainda não sabemos quais diferenças de resposta celular contribuem para seus efeitos divergentes nos metabólitos excitatórios inibitórios. As alterações nos níveis de GABA, glutamato e GABA podem resultar em implicações na função e comportamento cerebral, pois o núcleo da base, tálamo, ínsula e córtex pré-frontal dorsomedial fazem parte de uma circuitaria dependente de excitação glutamatérgica e inibição GABAérgica, que regula os processos cognitivos do indivíduo. Nos cérebros neurotípicos, os núcleos da base recebem informações do córtex insular, tronco cerebral e tálamo. As aferências corticais são predominantemente excitatórias, mas o globo pálido interno, mais substância negra, agem por uma via direta GABAérgica e uma via indireta glutamatérgica. As projeções no globo pálido interno, mais substância negra, fornecem inibição GABAérgica aos neurônios tálamos corticais e tronco cerebral para completar o ciclo. Agora eu vou explicar um pouco mais com detalhes essas vias indireta e indireta. As duas vias controlam o fluxo de impulsos nervosos do tálamo ao córtex cerebral, sendo que a via direta facilita esse fluxo, enquanto a via indireta o inibe. Assim, ambas equilibram a inibição dos núcleos da base sobre suas conexões-alvo. Basicamente, as funções dos núcleos da base são controle motor, controle da motricidade ocular, seleção e automatização de rotinas, controle de movimentação, controle da atenção e do afeto. A via direta provoca a desinibição do tálamo e, por consequência, o aumento da atividade do córtex motor. A desinibição talâmica é devida à ação inibitória das fibras estriado-palidais sobre os neurônios do pálido interno, que então deixam de inibir o tálamo desinibido, com isso o tálamo desinibido excita o córtex motor, cuja atividade é aumentada. A via indireta desinibe o subtálamo e, por consequência, inibe o tálamo,
e diminui a atividade do córtex motor. As fibras estriado-palidais inibem o pálido lateral, que tem ação inibitória sobre o subtálamo. Assim, a inibição do pálido externo faz cessar sua ação inibitória sobre o subtálamo. O subtálamo já desinibido passa a excitar o pálido interno, que tem ação inibitória sobre o tálamo. Com isso, o tálamo inibido deixa de ativar o córtex motor e ele terá menor atividade. Em indivíduos com TEA, a redução da integridade dos tratos pré-frontais e funcionamento anormal da integridade entre os núcleos da base córtex pré-frontal e dorsomedial, acredita-se que isso explica, em parte, porque os processos dependentes da integridade da via córtico-estrial, como desenvolvimento socioemocional, motor e processamento de recompensas, são alterados no TEA. As alterações causadas nas vias excitatórias glutamatérgicas e inibitórias GABAérgicas promovidas pelo CBD podem afetar a função cerebral de diferentes modos em neurotípicos em indivíduos autistas. Os resultados reforçam o fato de que não se pode esperar que as ações de uma droga testada em neurotípicos sejam replicadas em indivíduos com alterações no neurodesenvolvimento. A partir disso, é possível começar a produção de drogas com melhor respostas ao TEA. Essa prática será muito importante devido à heterogeneidade do espectro autista, pois é muito improvável que a tática de um medicamento para todas as generalidades do espectro autista obtenha um sucesso. As próximas etapas serão examinar se a resposta aguda ao medicamento nos permite identificar quais subgrupos são mais homogêneos farmacologicamente dentro do TEA, e prever a resposta clínica de um tratamento sustentável. As principais limitações do estudo foram que foram analisados apenas níveis gerais de GLX e GABA apenas nas áreas escolhidas, as áreas selecionadas. Foram selecionados apenas pacientes homens adultos com QI mais de 70, sem epilepsia, sem nenhuma comorbidade psiquiátrica, e essa alta seleção de indivíduos nos limita a extrapolar como os resultados dessa doença como os resultados da pesquisa poderiam ser aplicados em indivíduos com TEA, com epilepsia e alguma outra comorbidade psiquiátrica. Também foram utilizados uma quantidade relativamente pequena de participantes, porém, quando comparados a estudos sobre o TEA, os números de pacientes foram quase que equivalentes, bem semelhantes, mas é importante aumentar esse número para ter uma maior precisão nas análises dos resultados. O estudo também analisou o impacto de apenas uma dose, por isso é importante que mais pesquisas sejam realizadas no intuito de ver a responsividade do CBD em uso contínuo e prolongado num tratamento sustentável. Concluindo e fazendo um resumo geral, as respostas nas vias glutaminérgicas são semelhantes a autistas e neurotípicos, porém as GABAérgicas são diferentes em pessoas com TEA e neurotípicos. Essas descobertas aumentam a compreensão dos efeitos de CBD no cérebro humano adulto e, apesar disso, outros estudos precisam continuar a pesquisar sobre o assunto, no intuito de descobrir quais são, mais precisamente, os mecanismos de ação do CBD, o impacto do CBD na cognição e no comportamento relacionados ao TEA, se a responsabilidade de uma única dose pode facilitar a identificação de subgrupos farmacologicamente homogêneos e se os efeitos agudos são indicativos do impacto do tratamento a longo prazo dos indivíduos autistas. Essas foram nossas referências. Obrigado.